Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um verdadeiro gigante linguístico aqui da América do Sul, o idioma G. Só que, olha só, chamar de idioma no singular não chega nem perto de contar a história toda. Na verdade, a gente está prestes a descobrir uma rede de línguas fascinante. Para começar, vamos com um desafio. Pensa um pouco. O que os Chavantes, que vivem lá no coração do Brasil, e os Caingangue, bem mais para o sul, poderiam ter em comum? São povos separados por milhares de quilômetros. A resposta, olha, é bem surpreendente. E ela está na ponta da língua deles. É isso mesmo, a conexão é a língua. E não são só algumas palavras parecidas, não. É uma raiz comum. Eles fazem parte de uma família de línguas imensa, sabe? Com uma ancestralidade que vai fundo na história, como as raízes de uma árvore gigante de milhares de anos. Para a gente entender isso melhor, os especialistas usam um termo, tronco linguístico. Imagina só, uma árvore genealógica gigante, mas de idiomas. Do mesmo jeito que o português, o espanhol, o italiano, todos eles vêm do latim, né? Pois então, as dezenas de língua G também têm um ancestral em comum, uma língua-avó, que deu origem a todas elas. É um dos maiores e mais antigos troncos aqui do nosso continente. E dá uma olhada nesse mapa. Ele mostra como era o cenário linguístico do Brasil antes da chegada dos europeus. Repara só como o tronco tupi se espalha mais pela costa, quase como uma onda. Já o macro-G, ele é a grande árvore que domina o interior, com raízes bem fincadas no coração do país. Duas verdadeiras potências linguísticas, cada uma no seu território. E o tamanho dessa família é de cair o queixo. A gente está falando de cerca de 38 línguas e dialetos diferentes. Pensa só nisso, são 38 maneiras únicas de enxergar e descrever o mundo, e todas elas nasceram da mesma raiz. É uma riqueza cultural, uma riqueza linguística absurda. E essa expansão toda não ficou só dentro das fronteiras do que hoje é o Brasil, viu? Os povos que falavam as línguas macro-G se espalharam por áreas gigantescas. Eles deixaram suas marcas desde o Brasil Central até pedaços da Bolívia e do norte da Argentina. Isso dá uma boa ideia da mobilidade e da influência que esses povos tiveram. Mas o que exatamente une todas essas línguas? Bom, é como se elas tivessem uma espécie de DNA em comum. Nos sons, por exemplo, é muito comum o contraste entre vogais que saem pela boca e outras que saem pelo nariz. A estrutura delas é o que chamam de aglutinante. Para simplificar, imagina montar com pecinhas de Lego. Elas vão juntando pequenos pedaços, cada um com um significado, para construir palavras bem longas e cheias de informação. Bem diferente do português, né? Fora que a ordem das frases é bem particular e o vocabulário, riquíssimo em termos da natureza, quase não pega palavras emprestadas. E falando na ordem da frase, olha que curioso. Em português, a gente diz eu comi a fruta, certo? Sujeito, verbo, objeto. Em muitas línguas G, a estrutura seria algo como eu a fruta comi. Primeiro o sujeito, depois o objeto e só no final o verbo. É uma outra lógica, uma outra forma de organizar o pensamento. E aqui está o ponto mais importante de todos. Essas línguas não são coisas de museu, não são relíquias. Elas estão vivas, pulsando, e são mantidas por dezenas de povos indígenas. Povos como os Chavante, os Kayapó, os Caingangue, eles são os verdadeiros guardiões dessa herança tão preciosa. Só que esses guardiões, eles enfrentam uma batalha diária. Essa imagem da árvore linguística, com uma parte dela sumindo, se apagando, é uma metáfora muito real. Porque apesar de toda essa riqueza, a verdade é que muitas dessas línguas estão ameaçadas. Elas correm um risco sério de se calarem para sempre, por causa de todo tipo de pressão e da diminuição do número de falantes. No fim das contas, tudo se resume a isso. Quando a gente fala em idioma G, não é de uma coisinha pequena ou isolada que estamos falando. Estamos nos referindo à imensa família macro-G, um dos pilares culturais e históricos da América do Sul. Um verdadeiro tesouro que nos ajuda a entender a nossa própria história. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Cada língua é um universo inteiro, uma maneira única de perceber o mundo, com suas palavras, suas estruturas, suas histórias. Então a pergunta que não quer calar é: o que é que a gente perde, todos nós, quando um desses universos se apaga para sempre?